Olá pessoal, sou o Magno. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marina Zones, eu sou coordenadora de ação política aqui do Livres. Se eu soubesse que era para me apresentar com tanta formalidade, eu sou o Magno Cal, diretor executivo do Livres. Desculpa. Eu tentei ser uma pessoa normal. Oi gente, eu sou a Marina. Mais relaxada, assim. Quer começar de novo? Não, a gente pode continuar. Nós vamos falar hoje sobre coisas um pouco curiosas desse mês de junho no Congresso Nacional. A Dani Cunha apresentou um projeto, né, para proteger os políticos da discriminação, que, segundo ela e outros parlamentares, era imposta por algumas instituições financeiras nos políticos, seus parentes, seus sócios, pessoas ligadas a eles. Então, o projeto acabou sendo aprovado, bem diferente dessa proposição, é um projeto menos pior, mas o projeto que ela apresentou era bem ruim, bem esquisito. E o vídeo que a gente vai ver dela apresentando ainda incluía, por exemplo, proibições de você criticar os políticos. Você podia ser literalmente preso por criticar alguém que tem uma ação contra si na justiça, mas que cuja ação ainda não tenha transitado em julgado. Então, por exemplo, o político é acusado de corrupção, foi condenado em 2 instâncias, mas não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se você fizer alguma referência a esse probleminha que ele tem na justiça, você poderia ser até preso. Mas isso foi retirado do projeto no final das contas. Em nenhum momento fala-se contra a fiscalização imposta pelo COAF acerca de pessoas politicamente expostas. Muito pelo contrário, essa fiscalização ela é devida e o projeto ele acata todos os sistemas que assim colocam para a busca das pessoas politicamente expostas. O que argue-se aqui é uma diferença muito grande de um irmão de um deputado, por exemplo, que eu tenho certeza, assim como eu disse, que a maioria passa por isso, é de uma instituição financeira sem motivo se negar a abrir a conta para um parente de um parlamentar, por exemplo. Então, o ramo... Como se as instituições financeiras nunca negassem conta para ninguém, né? Eu queria saber qual é o N dessa conta aí da Dani Cunha. Quantas pessoas, por exemplo, irmãos de parlamentares, no decorrer da sessão, um parlamentar fala: minha filha de 18 anos não conseguiu abrir uma conta. Nos tempos das contas eletrônicas, dos bancos eletrônicos, é muito difícil a gente acreditar que a filha de um deputado não consiga abrir uma conta, bem como o irmão de um deputado não consiga abrir uma conta. O que está em jogo ali são realmente e literalmente as fiscalizações com as quais a deputada disse não ter problemas. O que acontece é que pessoas politicamente expostas, não apenas políticos eleitos, mas pessoas que ocupam cargos relevantes na administração pública, passam por camadas diferentes de fiscalização. É uma relação diferente. E a deputada Dani Cunha o projeto dela mudaria também essa parte, além de, claro, como a gente mencionou aqui, né, das questões das ofensas para políticos com problemas na justiça que não transitaram em julgado, pudessem se resguardar de críticas. Né? Exato. Eu não lembro se isso foi mantido no projeto, mas o projeto também tem algo assim: se você se recusar a abrir uma conta para uma pessoa politicamente exposta, o banco tem até 24 horas para fazer uma justificativa, sob pena de pagar uma multa de uns 50 mil reais. A multa foi modificada, foi bem diminuída. Foi reduzida, não mas foi? Ainda estava alta. Se não me engano, tem uma penalização, sim. E uma coisa que ela vai dizer aqui é das pessoas, do pobre filho do fulaninho de tal que não conseguiu empréstimo para abrir uma empresa. Então você vê muito claramente que é uma tentativa bastante óbvia dos nossos políticos criarem mais privilégios para si próprios, né? O rol de pessoas politicamente expostas aqui, não estamos falando dos parlamentares, até porque tem uma resolução da OCDE que veda parlamentares deste tipo de atitude, mas estamos tratando os demais que incorrem na lista de pessoas politicamente expostas. Inclusive os laranjas dessas pessoas que estão aí.
Se você quiser mais informação sobre isso, tem uma coluna muito boa da Malu Gaspar no Globo, que ela fala como o projeto da Dani Cunha dificulta muito, para não dizer que impossibilita a fiscalização de bancos por laranjas, atrás de laranjas e lavagem de dinheiro. E, se não me engano, a ideia original também aumentava o alcance do que são pessoas politicamente expostas. Então, expandia para pessoas que hoje não estão compreendidas sob esse guarda-chuva. Exato. Não se trata de infringir nenhuma lei, de incentivar qualquer tipo de lavagem ou corrupção, muito pelo contrário, todo monitoramento que existe, ele tem que permanecer e, se possível, sempre endurecer. Agora, trata-se aqui de uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa situação política, de ter uma instituição financeira se negando sem motivo a abrir uma conta bancária. Eu conversei com muitos deputados aqui. Um líder com uma filha de 18 anos não pode abrir uma conta universitária. O outro, o filho que trabalha não sei aonde, não consegue crédito. Não conseguiu crédito, tá vendo? Ela tá reclamando que o pessoal não consegue empréstimo do banco. Eu diria que filhas e filhos de políticos têm alguma coisa a ver com a atividade que seus pais desempenham. Filhos menores de idade, muito mais. Mas se o objetivo é monitorar lavagem de dinheiro, uso de laranjas, há bons motivos para que se monitorem filhos de políticos também. Não vejo por que criar essa exceção nesse momento. Assim, a política brasileira existe há alguns séculos. E as famílias políticas, ao contrário da maioria das famílias brasileiras, prosperam economicamente muito bem, obrigado. Não, tanto que a Dani Cunha, por que ela está fazendo esse projeto de lei agora? Porque o pai dela está sendo investigado e deve estar com dificuldade para conseguir algumas coisas, né? Não sei se é por isso, eu não consigo ler a intenção dela, mas o que de fato acontece é que ela alivia a fiscalização em pessoas com as quais os deputados não só têm laços parentais, mas convivem, fazem negócios, etc, etc. Trabalhar sem vínculo algum, sem dificuldade nenhuma, sem nenhuma suspeita. O que a gente não pode aqui, acerca da presunção da inocência, é ferir a presunção da inocência do ser humano e, acima de tudo, aqueles que estão no nosso entorno. A Comissão de Previdência... Bem, só para finalizar, não há violação da presunção de inocência. O que há é fiscalização diferenciada para pessoas diferenciadas. Essas pessoas politicamente expostas são consideradas por um outro viés, por um outro caminho, porque são politicamente expostas. Exato. Não há violação da presunção de inocência. O que há é uma fiscalização diferenciada para pessoas que, exercem atividades diferenciadas. Exato. Social, Infância, Adolescência e Família Piso aprovou o projeto já. que trata do piso salarial. Só dando uma observação aqui, piso salarial já. O salário mínimo aparentemente não serve para nada, porque mesmo depois que eles criam e fortalecem, atualizam o salário mínimo e colocam direitos na CLT, nunca é o suficiente, porque tem sempre mais um piso salarial para alguma categoria sendo discutida no Congresso. Que eu me lembro, tem uns 5 ou 6 diferentes sendo discutidos na Câmara nesse momento. Salarial do assistente social. A proposta fixa um valor de R$ 5.500 para uma jornada de 30 horas semanais. É impressionante como o salário mínimo não serve para nada no Brasil, né? Porque a gente atualiza, fortalece, a esquerda defende a existência do salário mínimo e o aumento dele com unhas e dentes, mas nunca é o suficiente, porque sempre vai ter mais uma categoria querendo mais um piso salarial que vai ficando progressivamente mais alto. E, obviamente, as discussões sobre pisos salariais vão evoluindo sem muita discussão sobre quem vai pagar. Exato. O piso da enfermagem a gente descobriu que não dava para pagar depois que tinha sido sancionado. Então, durante a discussão do piso da enfermagem, muitas organizações beneficentes que tocam hospitais, inclusive que atendem o SUS, aliás, atendem uma parcela significativa dos pacientes do SUS, avisavam os deputados que o impacto do piso da enfermagem seria devastador no setor e que prejudicaria o atendimento, inclusive reduzindo leitos. Os parlamentares, em ano de eleição, não queriam comprar essa briga, aprovaram o piso salarial da enfermagem. Depois, o governo federal teve que encontrar formas de fazer o complemento. Então, o piso salarial da enfermagem só foi pago porque o governo liberou verbas extras para que fosse pago.
o piso salarial da assistência social talvez tenha contas mais bem feitas, mas duvido. Duvido que o Estado brasileiro consiga suportar esse piso salarial de 5 mil e poucos reais, de quase 5 salários mínimos para as assistentes sociais e os assistentes sociais. Então, mais uma vez, a gente vai ver uma proposta passeando por comissões na Câmara, indo para o plenário, sem que a gente saiba exatamente qual vai ser o impacto. E parece que o dinheiro público dá em árvore. Então, a gente pode só ir tocando e no final alguém vai dar um jeito. Deram um jeito para a enfermagem. Talvez essa ação tenha inspirado as assistentes sociais que estão nas comissões fazendo campanha para que seja aprovado. Vamos ver. E só fazendo um lembrete para os nossos ouvintes também, que o Brasil é muito grande e a diferença de custo de vida e de renda nos estados é muito grande. Então, fazer um piso salarial nacional é sempre um risco por si só, porque tem estados que ganham 4 vezes mais do que outros e o piso salarial não leva essas particularidades dos estados em consideração. Mas, enfim. Para esses profissionais. Na Comissão do Esporte, foi aprovada a proposta que isenta de IPI os equipamentos voltados para a prática de exercícios físicos comprados pelas academias de ginásticas. O que eu comentei com a Luciana, quando a gente viu essa proposta, foi sobre patins. Porque se a gente compra um patins para andar no parque, aí ele não é isento de IPI. Mas se uma academia compra patins para andar dentro da academia, aí ele é isento de IPI. E isso vai virar uma confusão danada, porque isso se reflete em tapete de yoga, em equipamento de musculação, tipo, o bebedouro. O bebedouro é essencial para você praticar exercício físico dentro de uma academia. Ele também vai ser isento de IPI? Isso vai virar uma briga no judiciário. Eu gostaria de fazer uma provocação. Se vocês entendem por que os equipamentos de academia, de esportes, numa academia são isentos ou caminham para ser isentos de IPI, e por que os equipamentos que você usa na sua casa, também de esportes, também bons para a sua saúde, não são isentos de IPI. É porque os donos da academia estão lá em Brasília, falando com os deputados, e você está trabalhando, fazendo o que quer que você faça para sobreviver. Então, por isso que os instrumentos de academia, os equipamentos de academia são isentos, e os equipamentos que você usa para a mesma finalidade, só que na sua casa, não serão isentos. Exatamente. A comissão também aprovou o projeto que institui o programa Futebol Solidário. Ultimamente, os ingressos muito caros. Pelo amor de Deus, para. Os ingressos de futebol são caros por algum motivo. A gente pode discutir se eles são baratos, se são caros, se eles valem o espetáculo ou se não valem. Mas eles são caros por algum motivo. E as médias de ingressos vendidos por partida de futebol no Brasil têm aumentado de forma bastante significativa nos últimos anos, mesmo que os preços tenham aumentado. Por quê? Porque a demanda por esses ingressos é muito alta. É igual o show da Taylor Swift. Os ingressos são caros e mesmo assim as pessoas estavam se matando. A gente precisa de Taylor Swift pública, gratuita, de qualidade? Não! Poxa, talvez eu precise discordar de você, chefe. Eu gostaria de Taylor Swift pública, gratuita, de qualidade. Vocês podiam assistir a Taylor Swift no YouTube, é igualzinho. Como, assim, o Brasil tem algumas prioridades de investimento, o Estado brasileiro tem algumas prioridades de investimento no gasto público, de proteções. O direito do torcedor de futebol conseguir assistir jogo no estádio não é uma prioridade para o Estado brasileiro, na minha visão. E a gente gostaria de lembrar aqui que existe uma boa chance desse torcedor brasileiro não ter acesso ao esgoto tratado em casa, e isso deveria ser uma prioridade. Segurança pública. O SUS público de qualidade, a maior parte das pessoas, infelizmente, também não tem acesso. A polícia não consegue garantir a integridade física. O Estado brasileiro não consegue garantir a integridade física do torcedor para ir ao estádio. Certo? A gente concorda com isso. Em alguns estados, a torcida visitante não pode ir ao estádio torcer. São Paulo, por exemplo, nos clássicos, a torcida visitante não pode ir ao estádio torcer. Em alguns estados, o Estado não confia nos torcedores para garantir, não só em si mesmo, mas também não garante a sua segurança, ou não pode garantir a sua segurança, se ele beber uma cerveja no estádio.
Porque ele, imagina, você bebe uma cerveja, você claramente fica descontrolado, louco, vai querer brigar com seu amigo e a polícia não garante a segurança de ninguém. Mas o Estado brasileiro consegue fazer uma coisa: subsidiar o preço dos seus ingressos. É inacreditável. O pior é que pelo relatório do Maurício do Vôlei não ficou nem claro para mim que se os ingressos vão ser subsidiados ou não. Porque quando eu vi quem relatou foi o Maurício do Vôlei, esse que está falando aqui é o Luiz Lima, que é o presidente da Comissão do Esporte. Da natação. Né? Isso, exato. E quando o Maurício do Vôlei lê o relatório desse projeto de lei, ele não deixa claro se vai ser subsidiado. O que ele fala é que esse ingresso popular, que pelo que eu entendi eles vão simplesmente obrigar a ser fornecido com um desconto de 40%, vai supostamente ajudar na geração de empregos. Bom, se não tem fonte de custeio, já devia ser cortado imediatamente. Se obriga se obriga os promotores de evento a simplesmente engolir 40% de corte na receita, vocês reflitam bem aí sobre o Partido Liberal que nós temos no Brasil. Tanto o Maurício do Vôlei quanto o Luiz Lima da natação são deputados, respectivamente, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, do Partido Liberal. E sim, são eles que estão aí propondo. Só coisa incrível. Incrível. Não, e isso levando em consideração que já existe a meia entrada, né? Então eles estão criando mais uma proposta de meia entrada. É inacreditável. É inacreditável. O Brasil é inacreditável. O Brasil, meus queridos, não é para iniciantes. É observado um sucesso de público, sim, mas a gente não vê mais pessoas de baixa renda no... Quem te falou, meu amigo? Quem te falou? O Luiz Lima, eu não sei, acho que o Luiz Lima é fluminense. Alguém confira aí. Eu acho que o Luiz Lima é fluminense, mas ele não deve ter ido, assim, ele não deve ter ido recentemente ao Maracanã ver o Fluminense. Se ele torce para outro time, eu tenho quase certeza que ele é fluminense. Apesar de ele ter sido nadador do Vasco, o Luiz Lima é fluminense, mas não tem ido ao estádio. Eu vou ao estádio. Tem gente de todo tipo, como sempre teve. É claro que agora tá mais difícil, porque os ingressos estão, sim, mais caros. Você precisa ser sócio do clube. Mas é balela. É lenda das pessoas dizerem que não vê mais torcedor de baixa renda. Primeiro que ninguém vai perguntando para as pessoas a sua renda. O censo não está dentro do estádio, né? O censo não aparece lá. O censo não vai lá no estádio. Oi, qual é a sua renda? Em segundo lugar, é uma bobeira, é uma bobagem absurda achar que não tem mais. O que tem é, infelizmente, com os ingressos caros, as pessoas mais pobres precisam priorizar os seus gastos. E, infelizmente, um monte de gente prefere pagar ingresso de estádio a fazer outro tipo de compras. Mas, até aí, cada um com seu cada um. As pessoas escolhem. O dinheiro é seu, você gasta como de quiser. fato, está ficando mais caro. Isso é inegável. Mas dizer que não há pobres no estádio de futebol é brincadeira, né? É brincadeira. Então, que reservasse uma porcentagem que não viesse a prejudicar a renda dos clubes de futebol. Como é que, se você reservar uma porcentagem para vender pela metade do preço, isso não vai prejudicar a renda do clube de futebol? Infelizmente, assim, eu não li o projeto, mas eu gostaria de saber onde é que vai sair? Como que a gente vai fiscalizar a renda das pessoas. A gente não consegue fazer com que cambistas deixem de comprar centenas de ingressos. Alguns estádios estão fazendo reconhecimento facial de modo experimental, cujo intuito é diminuir a ação dos cambistas. Mas a gente ainda não consegue no Brasil fazer isso. E ele vai fazer um controle por renda. Gente, pelo amor de Deus, é um desperdício de tempo dos deputados federais absurdos. É um desperdício ridículo, porque eles estão lá discutindo uma coisa que, obviamente, não vai a lugar nenhum, porque não faz sentido comercial, não faz sentido político, não faz sentido social. E mesmo assim, nós temos sessões no Congresso Nacional, nós temos sessões de comissões do Congresso Nacional acontecendo para se avaliar essas coisas. Não, e não é só isso, né? Isso é o que a gente pegou para reagir a esse vídeo, mas se você assistiu o vídeo que eu falei, para que serve o Congresso Nacional? Lá eu mencionei que a Comissão do Esporte chamou a técnica do time de futebol feminino para ela prestar esclarecimentos sobre a preparação do time de futebol feminino para a Copa de Futebol Feminina. E no dia anterior, eles já tinham chamado o técnico dos times de taekwondo, de surf, para prestar esclarecimentos sobre a preparação desses atletas para as Olimpíadas de Paris. Então você vê que a Comissão do Esporte tem as suas prioridades meio trocadas, né? O técnico não devia prestar satisfação para deputado. Não. Técnico, literalmente, não é um servidor público, não está subordinado ao governo de forma alguma.
A Câmara dos Deputados não tem como dever supervisionar a preparação das equipes de futebol do Brasil para as Copas do Mundo. O que eles querem fazer é uma questão de publicidade. Vão lá, tiram foto com a técnica da seleção feminina. Dizem que estão fazendo alguma coisa. Vão lá, tiram foto com o Tite. É essa coisa, mas qual é a utilidade pública, de política pública disso aí? É zero, exatamente zero. Fora que a pessoa que é chamada para essas comissões sempre vai fazer exatamente o que as pessoas que já fizeram. Quer dizer, estamos preparados para ir muito bem nas Olimpíadas, obrigada. O que mais que eles vão dizer para os deputados? Vamos tentar ganhar. Exato, não tem mais nada para dizer. Então é isso. Esse é o nosso Livros e Act da semana. Eu não vou pedir. Eu vou pedir. Assina aí, dá um like, assina o nosso canal. Liga o sininho. Comenta aí. Comenta aí o que você acha das propostas que a gente viu hoje. E se você tem alguma sugestão para o próximo Livros e Act. Exato. Porque sempre tem muita pérola no Congresso e a gente pode reagir a todas para você. Exato. Obrigado. Tchau.